Este é o Tribuconcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós vamos dar mais continuidade à série Grandes Temas Tributários, Grandes Tributaristas. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Edivaldo Brito, que vai falar conosco, vai falar sobre a sua trajetória, mas principalmente sobre a reforma tributária. E hoje, excepcionalmente, quem vai fazer a apresentação do professor vai ser o Pérez, ele fez questão, porque o Pérez ele foi aluno do professor Edivaldo Brito na época da graduação no Mackenzie. Bom dia, professor. Bom dia, Luciana. Eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês e revendo esse ex-aluno, ainda fica mais motivado minha participação. E peço logo licença para cumprimentar o Marcelo, entendeu? Estamos todos juntos. Acho que numa atividade muito importante para que nós possamos divulgar ideias e coisas bem atuais. Bom. Então, estão aqui comigo, então, como já adiantei, os advogados tributaristas, meus colegas, é o Marcelo Massaro e o Périson Andrade. Oi, Périson. Oi, Marcelo. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Périson? Professor Edivaldo Brito. Eu sou lisonjeado hoje de poder estar sentado na mesma mesa que o senhor. Professor Edivaldo é um dos maiores tributaristas desse país. E é muito mais do que isso, e o Périson vai falar um pouquinho do currículo dele. Quem estiver assistindo a gente vai saber um pouco mais, se já não souber. Bom dia a todos. Bom, para mim é realmente um privilégio, né, uma honra muito grande, por isso que eu fiz questão de apresentar o professor. Eu me lembro muito das aulas dele, foi um professor que marcou, ele ministrou a matéria de obrigações no terceiro semestre da faculdade, e ainda ali no início do aprendizado jurídico, a gente não levava as coisas tão a sério, mas mudou tudo quando começou a matéria do professor Edivaldo Brito. Não atrasava um minuto, não faltava um dia, era rigoroso, didático e se preocupava com o aprendizado efetivamente dos alunos. E por isso exigia muito. Eu me lembro que a minha nota não foi muito boa, a nota final, mas eu considero a minha maior nota na graduação, porque realmente ele era exigente. Mas é só para poder deixar bem claro isso, o que me importa é que Périson está aqui do meu lado hoje, em igual nível que eu estou, e eu próprio contava a ele que há poucos minutos saí de um restaurante aqui em São Paulo, quando encontrei um rapaz, tem até o nome do meu neto, Felipe, e ele diz: o senhor, professor Edivaldo Brito? Eu tomei um susto, ele também. Eu disse: sou. Ele, vontade de perguntar, você pensou que eu já tinha morrido? Mas eu não vou perguntar isso não, porque se eu perguntar, o rapaz perdeu. Aí ele perdeu 10, 15 minutos me contando a vida dele, dizendo que está sócio de um escritório de advocacia. Gente do céu, a nota do Périson não importa. Importa é a nota de hoje que nós todos damos a ele. Obrigado, professor. Então, eu até vou ter que ler, porque realmente o currículo do professor impressiona. É uma história de muito esforço, muita dedicação e um resultado que nós todos conhecemos. O professor Edivaldo Brito, meu querido professor, é professor emérito da Universidade Federal da Bahia, também professor emérito da Universidade Mackenzie, onde eu estudei, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito Tributário pela USP, obteve também pela USP, por concurso de títulos e documentos, o título de livro docente em 1998, foi aprovado nos 2 concursos a que se submeteu, um para professor titular de Direito Civil e outro para professor titular de Legislação Tributária da Faculdade de Direito da USP. É contabilista honorário, título conferido em 1980 pela Associação dos Contabilistas da Bahia, além de outras homenagens que recebeu dos conselhos, das associações de classe dos contadores da Bahia. Foi o homenageado do 3º Congresso Internacional de Direito Tributário do Instituto de Aplicação do Tributo, o IAT, que se realizou em maio de 2024, em Trancoso, na Bahia. Congresso esse, com todas as suas mesas, impressionante, que se encontra ainda disponível para visualização dos interessados. Eu recomendo, eu assisti tudo e foi muito bom. Foi impressionante mesmo. Foi prefeito de Salvador, vice-prefeito
da mesma cidade. Também já ocupou as funções de secretário de Estado de Justiça, de Educação, de Saúde, de Assuntos Estratégicos do Estado da Bahia, além de secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo, que era o cargo que o senhor ocupava na época que eu cursei a sua matéria na faculdade. Você sabe que eu fiquei 4 anos, né? Fui o único secretário que permaneci 4 anos de um mandato turbulento, mas e ainda assim dava aula no Mackenzie todo dia. A despeito de turbulento, nunca se atrasou nem um minuto. Atualmente exerce o seu 3º mandato como vereador de Salvador, eleito pelo PSD. Em 2003 foi escolhido pelo presidente da República, convidado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É integrante da Comissão de Juristas, depois o senhor vai nos contar essa história também. Integrante da Comissão de Juristas do Senado, destinada à revisão e atualização do Código Civil, cujo texto final da proposta resultante foi entregue em cerimônia no Senado no dia 17/4/2024. É membro de várias academias de letras, destacando-se a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, a Academia de Letras da Bahia, Academia Internacional de Direito e Economia, Academia Brasileira de Direito Tributário, Academia Nacional de Economia, Academia de Letras Jurídicas Bahia, Academia Paulista de Letras Jurídicas, Academia de Letras de Ilhéus. Teve como orientadores em sua belíssima jornada nada menos que os mestres Aliomar Baleiro e Orlando Gomes, sendo deste último atualizador de suas obras, com a colaboração da também professora e sua esposa, que sempre faz questão de mencionar, doutora Reginalda Paranhos de Brito, que sempre tem questão de citar, além da sua grande incentivadora na vida, cujos conselhos sempre seguiu e reproduziu na sala de aula, em todo lugar que vai, sua mãe, Dona Edith. Dona Edith não era brincadeira. Dona Edith, Luciana, é que me faz considerar a mulher, como eu dizia há pouco, não uma diversidade, porque a gente assim, o país é um país de diversidades, negros, mulheres, não sei o que lá, minorias. Negro, mulher não é minoria, mais de 50% dos brasileiros. Para mim, mulher é peculiar. Né? Quem teve Dona Edith como mãe, com as dificuldades todas, superou a todas essas dificuldades e nos criou. E estou aqui fruto de Dona Edith. E Reginalda, que Pérez acabou de mencionar, é uma colega hoje porque fez direito só para ajudar o marido. E hoje é professora de Direito Civil na Universidade Católica do Salvador e uma colaboradora eficiente no escritório e na minha vida. 64 anos de conhecimento, 61 de casados. Olha, uma bela trajetória do senhor. Eu queria perguntar para o senhor, agora mudando um pouco de assunto, sobre recentemente, esse ano, como já foi falado aqui na apresentação, o senhor participou da comissão dos juristas, né, no Senado para discutir alterações no Código Civil, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi esse processo, já que o senhor também é um dos... atualizou obras também de direito civil. Quer dizer, o senhor podia comentar um pouco a respeito? Com muito prazer. Eu devo até falar de uma coisa. Nós estamos exatamente numa atividade, num podcast que interessa aos contadores, tributário para contadores, dizer que eu fui também membro, imediatamente antes da comissão de reformulação de todas as leis, decretos, regulamentos. Quem é contador sabe que é um mundo do direito tributário. Era presidente dessa comissão o ministro Luiz Fux, naquele momento presidente do Supremo Tribunal Federal. A criação foi do senador Rodrigo Pacheco, mesmo que hoje ainda é presidente do Congresso, e que criou a Comissão de Civil. E nós entregamos, no dia 6 de setembro de 2022, um material enorme que se transformou, esse material, em vários projetos de lei. Agora veja o Brasil como é interessante, os contadores sabem muito disto, porque eles são talvez as maiores vítimas desses regulamentos longos que nós temos. Veja como isso é interessante. Entregamos isso solenemente, o presidente do Senado, por ser presidente também do Congresso, transformou todos os nossos trabalhos em projetos de lei
E estávamos nessa expectativa. Eu, por exemplo, fiz a reformulação de toda a área de consulta, porque eu acho algo sensibilíssimo a consulta. E acho que quando a gente faz uma consulta, a resposta da consulta, que é vinculante, pelo menos para a administração, eu coloquei lá que é vinculante para a administração, mas não para quem consultou. Porque quem consultou vai querer modificar aquilo se não aprouver o que ele desejava. Pois bem, tudo isso a gente entregou, está rolando, e agora vem essa reforma tributária de que falaremos um pouquinho, com tanta coisa diferente. E veja mais, Luciano, uma coisa importantíssima. Agora sai uma lei mudando a regra de juros. No Código Civil 406, artigo 406, que eu lutei com o professor Simão, aqui da USP, que éramos os dois que fazíamos a reformulação de obrigações, mas eu lutei loucamente para reformular o 406, o artigo 406 do Código Civil, porque me deu muito trabalho, Perisson, para passar as ideias que estavam ali. São terríveis as ideias daquela redação do 406. Pois bem, sai uma lei recentemente, é um pouco mais de um mês, se tiver, é que agora não me veio o número da lei, altera o 406 para fazer tudo aquilo que eu achava que não podia ser feito, que é transformar a Selic, por hipótese, em taxa de juros. Selic não foi feita para isso. Então, eu queria lhe dizer que eu junto as duas coisas para falar que nós, os que fizemos parte da primeira comissão, foram 17, 18, 19, uns 21 da comissão de tributário, e essa outra éramos 38, levamos mais de 6 meses, consultamos a sociedade civil, fizemos uma reunião em São Paulo, uma reunião em Porto Alegre, uma reunião em Salvador, diretamente. Eu próprio fiz na Fundação Casal Edivaldo Brito uma reunião com todos os professores de civil do estado da Bahia, para que eu colhesse deles que pontos deveriam ser alterados nesse Código Civil. E depois que a gente faz tudo isso, entrega, vem um desrespeito desse, alterando o Código Civil. Eu estou lembrando a todos que está alterado o Código Civil para mexer nos juros, de uma forma que o professor aqui não gostou, mas quem fez gostou. Mas como é que vai ser a tramitação dessa proposta? Já foi entregue. Não, a mas já ela foi entregue, quer saber depois de entrega depois como de é. entregue, como vai ser. Se lembre novamente que é o presidente do Congresso Nacional, que menos por uma questão de afago ao ego dele, é uma questão importante, porque o Código Civil nosso é do século XX, começo do século XX, levou esse... E veja, fruto de uma elaboração do século XIX, reflexo das ordenações, sei lá, das ordenações manuelinas, filipinas, afoncinas, se eu quiser começar pelas afoncinas primeiro, e de Dom Duarte, porque as pessoas falam das 3 ordenações, mas tem a de Dom Duarte. Fruto de tudo isso, nós conseguimos ter uma reformulação novamente do projeto Orlando Gomes, entregue a Jânio Quadros, em 1961. Conseguimos essa reformulação, passa pelo Congresso Nacional, presidida essa comissão agora por Miguel Reale, nomes excelentes como o de Moreira Alves, de saudosa memória, e não queriam que nós adaptássemos. Havia mais de 40 leis esparsas mexendo com o Código Civil, como essa dessa semana. Ou desse mês, ou de 15 dias atrás, não me lembro bem qual é o número da lei, mas estamos temerosos, porque se o projeto ainda nem andou numa das casas do Congresso, que é o Senado, já o governo vem por cima, mexe numa parte que lhe interessa, que é a parte dos juros. Talvez para quê? Para agradar o mercado, que eu nem sei o que é mercado. Mercado, se ele é branco, se ele é preto, se é mulato ou negro. Tem uma música que diz assim, né? Eu não sei se ele é branco, se ele é preto, se é mulato ou negro. Então, eu não sei o que é mercado, mexe para atender o mercado. E o que as pessoas sentam, estudam, trabalham com aquilo com profundidade, pesquisa, etc. Então, eu lhe digo que tenho muita desconfiança de que foi um trabalho em vão. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe de tudo,
é que vai me ajudar que não seja em vão. Agora, entrando um pouquinho no tema, né, do podcast, que é a reforma tributária, ela foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 em 2023 e está em fase de regulamentação, né, no projeto de lei complementar 68 de 2024, que foi já aprovado na Câmara, e no momento que a gente grava esse podcast está sendo discutido no Senado. O senhor, ao lado de outros tributaristas também, tem uma visão um pouco crítica sobre esse projeto, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os pontos que o senhor considera crítico, a opinião do senhor sobre essa reforma. Luciana, não é pouco crítica, não. Você é muito gentil. É mulher, né? A mulher tem esse coração maravilhoso, é gentilíssima e tal, né? Eu daqui a pouco vou falar para as chamadas mulheres tributárias. O tributário. E já sei que é o único homem, imagine. São 30 e poucas mulheres no tributário, grandes nomes, excelentes juristas. O único homem sou eu hoje, para falar disso. Mas veja, eu tenho sim uma visão crítica e até maior do que devia. Mas eu queria já iniciar falando para os meus colegas contabilistas, porque de repente o Perisson informou que eu tenho um título não sei de quê, um título não sei de quê, e de muitos anos atrás, esses 3 não tinham nascido, entendeu? Então eu sou contador há muito tempo. E queria dizer a eles que agora não tem jeito, nós estamos diante de um fato, e o que deveremos fazer é transformar esse fato numa realidade. E a realidade desse fato não é o senador, não é o deputado que vai fazer. De um lado estarão os membros de uma coisa horrorosa que se chama a fiscalização. Uma coisa horrorosa, vou repetir, desculpem, mas o horror aqui não é porque é feio, não, é de temer. Porque o horror, às vezes a gente diz assim, horroroso é feio. Esse é até bonito demais, mas é horroroso. Pois bem, e de outro estamos nós, os tributaristas, os críticos, os que iremos construir realmente a reforma. Postulando perante a justiça para corrigir esses defeitos. Agora é uma realidade. 499 artigos tem esse PLP 68. Foi encaminhado ao Congresso Nacional no dia 24 de abril de 2024. Hoje nós estamos em agosto, ele já está ungido, sacramentado na mão dos senadores. Quem leu? Tal desafio. Quem leu? 499, quem leu com a rapidez com que a Câmara votou. Tal desafio. Eu estou convidando para nós discutirmos ponto por ponto deste monstro que está aqui. Então, quando eu digo que é o contador, porque nessa conversa que nós vamos ter, eu vou pensar 3 pontos. Um deles é a noção de contabilidade. Para mim, o que é a contabilidade? Em 4 palavrinhas, para mim. Primeiro, é uma ciência. Para mim, a contabilidade é uma ciência. Ou seja, é uma ciência que tem um objeto. Toda ciência tem um objeto. Qual será o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade, para mim, é o estudo. Estudo de quê? De algumas funções sociais importantes. A primeira, para mim, é a orientação. A segunda é o controle. E a terceira é o registro. De quê? De atos e fatos que tem a ver com o registro, portanto, desses atos e fatos que tem a ver com a administração da economia. Então, não há segmento mais importante para nós do que a contabilidade. Imagine que lá atrás, aos 40 anos atrás, saiu um decreto, me lembro do comentário desse decreto-lei, apenas meu amigo e irmão Ives Gandra Silva Martins e eu, dando uma certa responsabilidade criminal para o contador. Então, todo contador hoje que firma uma peça contábil, ele está fazendo sob as penas dessa lei.
Então ele tem responsabilidade. Imagino que quem tendo essa responsabilidade e tendo as funções a que eu me referi, a reforma está na mão, por exemplo, desse protagonista. E aí nós vamos passar para um segundo ponto, que são as espécies de contabilidade, e que nós vamos ver se essas espécies estão ou não estão no PLP. Mas antes que você faça outra pergunta e que eu exponha essas espécies de contabilidade, eu lembro que já tem um outro projeto. O outro projeto é exatamente o que cria, e esse foi no dia 31 de maio de 2024, é o que cria o Comitê Gestor. A gente abre o projeto e tem impressão, esse tem quase 200 artigos. A gente olha assim e diz, não, esse projeto é para simplesmente definir o Comitê Gestor, que é um monstro até no nome, né? Eu fui buscar nesse francesismo, nesse galicismo, não é? Eu podia ter chamado outra coisa, grupo, qualquer outro nome, mas não comitê. Mas na hora que chamou de comitê, eu, aliás, quando me locomovia para cá, vinha num Uber, que agora tem tudo novo, né? Tem Uber também, Uber. Antigamente era táxi, né? Que veio do inglês, agora Uber, que eu não sei de onde veio, tem 90 e não sei quantos, que também não sei de onde veio, e o uberista, não sei se tem esse neologismo, mas deve ter, né? O uberista vinha com a música francesa, que eu vinha me deleitando. Só faltava ser Edith Piaf. Eu acho que ele não gostava dessas coisas velhas. Mas volto eu para dizer o seguinte. Então a gente ficou pensando que isso era somente o comitê. Tem de tudo, a gente vai falar disso aqui. Tem de tudo. Tem como a fiscalização vai atuar, o que é uma nota fiscal, como deixa de ser uma nota fiscal, tudo que interessa à contabilidade. De modo que a minha expectativa sobre esses 499, mais 197, 198, vamos arredondar? 600, né? 600 artigos. Convido todos os meus colegas contadores e advogados tributaristas, vamos trabalhar muito bem. Se eu tivesse sua idade, eu estaria satisfeitíssimo em consertar esses erros, porque ao mesmo tempo que eu agiria em favor da sociedade, também tinha uma pontinha em favor de mim, porque ia aumentar meu patrimônio, né? Que vai ser uma guerra. Depois não fiquem xingando o juiz, fiquem xingando o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, fiquem xingando o Superior Tribunal de Justiça, porque eles vão ter trabalho. Eu não tenho no Supremo Tribunal Federal 11 tributaristas. E eu não tenho no STJ 33, 34 tributaristas. Vai ser uma guerra. Se prepare. Mas quais são os pontos que o senhor discorda? Vamos lá. Primeiro, nós temos as espécies de contabilidade a que eu me referi. Eu tenho uma contabilidade que eu chamo de ordinária, que é a tal chamada contabilidade comercial. Essa não modificou, porque ainda a gente vem numa mistura daquele decreto-lei 5.900 e pouco, um decreto-lei muito antigo, que depois que saiu a lei de sociedades por ações, a 6.404, saiu o decreto 1598. 5.598. Veio ele trazendo toda a contabilidade, como é que seria e tal, e essa contabilidade vale para toda e qualquer empresa, né? Aí sem problema. Segundo, nós tivemos, aí vem a que eu quero falar, contabilidade fiscal. Essa contabilidade fiscal vai ser mexida. Porque, veja, nós tínhamos uns tributos muito importantes para a economia e para as finanças públicas, que eram o ICMS e o IPI. E aí surgiu lá atrás um convênio que todos nós conhecíamos com o nome SINIEF, né? Sistema Nacional Integrado de estudos de coisas fiscais. O SINIEF nos trazia certa tranquilidade, porque a nota fiscal era assim, assado e tal. Hoje, eu acho que ele vai ser emprenhado por essas normas que estão nos dois PLs, o PLP 68 e esse outro que eu me referi, que ainda está na Câmara dos Deputados. Então, o SINIEF, portanto, é um convênio de 15 de dezembro de 1970, ele mexia com a documentação fiscal, portanto,
toda essa coisa de nota fiscal e etc, 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 que era uma coisa complicada, e os livros fiscais. Pegava, em vez de serem os livros contábeis, né, que nós temos alguns, todo contador sabe, alguns que são fixos, são importantes, o diário e o caixa, para quem tem, por exemplo, certo tipo de atividade, esses 2 livros são contábeis. Mas eu falo da contabilidade fiscal. Agora nós vamos ter, e todos nós nos devemos preparar, essa gama de livros e de notas que eu vou mencionar daqui a pouco. E teremos que mexer com o CONFAS, porque tanto o IBS quanto a CBS, se bem que o governo federal é sabido que só Deus. O IBS está numa mistura, coitado, que Deus sabe. A CBS não está. É tudo ali. A CBS fica um pouco metida a boba, né? Mas não vamos mexer com o CONFAS, porque eu acho que estamos com 2 documentos que vamos ter que fazer essas coisas. Eu vou citar, dependendo do desenvolvimento das nossas conversas, eu vou dizendo quais são os desdobramentos desses pontos a que a doutora Luciana fez referência. Primeiro, as obrigações acessórias. Né? Nós vamos ter nas obrigações acessórias que examinar cadastro único de contribuinte, unificação de notas fiscais, preenchimento automático de declaração. Imagine só dou uma parada, eu vou comentar, mas vamos dar uma parada aqui só para lembrar uma coisa. Um país que não tem estabilidade em relação à internet. Estabilidade quer dizer, ela é normal em todo lugar. Você às vezes está assistindo um programa de televisão, cai, aí o apresentador diz assim, calma, fulano de tal, caiu o sinal. Nós vamos voltar. Imagine isso nos prazos que nós vamos ter em cidades que, vou falar da minha terra, chama Água Quente, Água Fria, Campo Alegre de Lourdes. Né? Só pelo nome a gente está vendo que não é pertinho de Salvador. Então, um país que tem isso tudo vai ter que exigir preenchimento automático de declaração. Vamos adiante. Publicidade, não é? Centralizada de tudo, evidentemente que isso é uma possibilidade que nos interessa e vamos observar, mas eu chamarei a atenção daqui a pouco para as redações incompreensíveis. E uma coisa que nós tínhamos por lei proibido, que era a utilização de palavras que não fossem do vernáculo em documentos normativos. Está cheio de split, que eu não sei nem pronunciar, porque o filho de Dona Edith, que você falou no início, Dona Edith, gente, era uma lavadeira de roupas, e meu pai era um pedreiro, onde achou um tostão de mel coado para que Edivaldo, que ela não chamava Edivaldo, chamava Edivardo, meu filho, não chamava Edivaldo, meu filho, fosse estudar inglês, francês, chinês, etc. Agora, para saber o que é split payment, Big Data. Tem que fazer isso. Vocês todos vão ter que aprender mais inglês para essa história, não é? E depois nós vamos mesmo criticar a estrutura dos 2 documentos normativos, que é péssima. A estrutura do primeiro livro, do segundo livro, que ainda está mexendo, é tão grande que dividida em livro, título, capítulo, seção, subseção. Meu Deus, como é que a gente vai conseguir ver isso? Mas é preciso que o contabilista se lembre que os prazos todos estão aí nesse segundo projeto. Toda a problemática da transição dos créditos de ICMS vai ser uma guerra. A transição dos créditos ICMS, do velho ICMS para o IBS, e uma coisa que chamou a conveniência, eu vou dar outra palavra, e a conivência dos governadores de estado. Por isso que nenhum se pronunciou, porque eles logo receberam o ITCMD de graça e, de uma forma lamentável, o imposto sobre transmissão intervivos,
causa morte por doação, essa reformulação não está, gente, na chamada tributação de consumo. Mentiram para você. Falaram que ia ser só a parte de consumo, ia simplificar, que Jesus Cristo ia para voltar à face da terra novamente e, por milagre, salvar você. Mentira. Pega 499 de um texto e 197 de outro. Mas eu vou esperar a provocação para poder voltar a esses detalhes. Vocês gostariam de comentar o que o professor Edivaldo falou? Não, eu ouvindo o professor Edivaldo, né, eu penso assim, né, que essa reforma tributária surgiu com essa premissa de simplificação e, na verdade, o que a gente vê, a gente está ouvindo o senhor falar, a gente vê uma complexidade enorme. E a gente vê uma situação também, como que o senhor está dizendo, que poderia facilitar a vida do contribuinte e, no final, isso pode acabar tem inúmeras situações que pode ser muito mais complexo, muito mais dificultoso, muito mais problemático, e isso não tem como sair da questão do aumento de uma litigiosidade quando isso for, enfim, se for aprovado do jeito como está. E fora outras inúmeras questões que a gente vê, o professor Edivaldo levantou a questão do split payment, que é a questão do próprio crédito, de você poder tomar crédito, né, com pagamento. Gostoso ouvir Marcelo falar. Repita aí, meu filho. Quando eu tiver um fio, viu, igual a você, eu quero ser igual a você. Agora eu gostei, viu? Não, eu vou querer mais uma vez, porque baiano fala 3 vezes, como é? Split payment. Enfim, são inúmeras as questões que ainda estão sendo discutidas, mas eu acho que a gente está no momento certo para esse debate, porque ainda não está nada aprovado, ainda depende do Senado. Quem sabe todas essas provocações não gerem uma modificação, um ajuste que seja favorável, pelo menos, como diz o professor, da Inês é morta, né? Que se diz, aqui que já existe, a reforma existe. Então, que ela seja o melhor possível, né? Sim. O professor destacou pontos importantíssimos. Primeiro, não parece estar sendo cumprida a promessa de simplificação. Até mencionando um artigo que foi publicado no Conjur pelo Gustavo Brigadão. Grande nome, grande advogado, grande presidente da CESA. Lá no Congresso, o senhor, inclusive, o cumprimentou e ele fez um artigo meio que resumindo um pouco das preocupações que foram apuradas no Congresso, né? Então, ele fala dos pontos positivos, né? A possibilidade ou uma melhora não muito grande, menos do que esperada, mas uma promessa de redução de obrigações acessórias, mas de criação de tributos com redação confusa, né? O papel da lei complementar até Peraí, para você não passar para outro, vamos pegar de redação confusa. Eu vou ler aqui, você me faz favor de acompanhar e me ajudar na tradução, porque é em português, mas eu não consegui traduzir. Esse artigo confuso, um dos artigos confusos está nos tais arranjos de pagamento. Nos arranjos de pagamento, você diz assim: é um conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores. Deus sabe como traduzir. E lá dentro, ainda na linha desses arranjos de pagamento, que é uma coisa confusa nessas questões de cartão de crédito, e eu tive um pedido de um parecer de um banco, e aí quem foi meu assessor de 15 anos, seu colega de Mackenzie, mas foi quem tentou me traduzir essas coisas, foi o Guilherme Santos, que me acompanha, meu assessor, e mesmo assim eu vim para uma reunião com os advogados do banco e tomei um quinal dessas coisas complicadas. Mas vou ler para você ver por que é. Olha só, artigo 50 do PLP 68, que está ainda no Senado, ninguém vai consertar, porque se não leu na Câmara que são 513, imagine no Senado que são apenas 81. Olha só, 4 vezes a palavra pagamento.
numa redação de 4 linhas. O arranjo de pagamento que disciplina serviço de pagamento, baseado em instrumento de pagamento eletrônico, deverá estipular que nas transações de pagamento relacionadas a operações com bens ou com serviços, haja vinculação entre informações da transação e os documentos fiscais relativos às operações e, quando for o caso, os valores IBS e CBS. Por isso que eu parei uma vez, Marcelo, e agora parei o Pérez, para eles me traduzirem isso. Quando acabar, não querem que a gente vá discutir isso no judiciário. Não é? 4 vezes uma palavra pagamento numa coisa que se refere a uma lei que já existe, que é a 12.865, de 9 de outubro de 2013, sobre uma questão que se chama arranjo de pagamento. E eu estou dando informação que há um processo judicial que rolou em outros estados, agora está na Bahia, que precisei dar um parecer para poder deslindar essa confusão por uma incidência de ISS, porque o fiscal, que não está obrigado a conhecer nada, nem esperar nada, autuou. Se não entendi nada, pau! Isso aqui paga ISS, lá vai a chamada, o doutor Marcelo, a doutora Luciana e o doutor Perisson para poder deslindar isso. Aleluia. Somos nós que vamos resolver a reforma tributária. Desculpe, viu? Não, que isso, professor, excelente. Eu só comentava realmente que a simplificação parece não vir, e o senhor mencionou muito o papel do contador nisso, né, que vai acabar sendo, vai ficar no fogo cruzado, né, porque vai depender do entendimento do departamento jurídico, que também é litigioso, quer dizer, vai ter um aumento muito grande da litigiosidade, não trava-língua aqui, e me parece também, outro dia conversamos aí com o professor Gimir Doniak Júnior sobre boa-fé objetiva. Então se promete uma simplificação, tem ela, inclusive um dos princípios da reforma, e não parece estar sendo atendido. Acerca disso, e também medidas incoerentes, né? Até uma criação de uma declaração de benefícios fiscais recente, a DIRB, cujo prazo de entrega, se eu não me engano, esse mês ainda. Para declarar benefício, todas as entidades contábeis se manifestaram dizendo que todas as informações que estavam requerendo nessa nova declaração contrariavam todo o espírito da reforma e também um trabalho que foi apoiado pelas entidades contábeis desde o início do SPED contábil, do SPED fiscal, para reduzir obrigações acessórias. Então, e com pesadas multas que vão recair sobre os contadores. Com certeza. Eu, nesse instante, falei da responsabilidade solidária, entre aspas, mas tira as aspas, que ela é solidária mesmo, do contador com essas coisas todas que nós estamos examinando. E por isso mesmo, eu já lembro a cada um dos nossos colegas que tem coisas, nesse instante você falou aquela palavra bonita, eu estou andando para aprender isso. Tem o tal do cashback. Eu quero ver, está no artigo 100, um artigo inclusive cabalístico, né? 100. Serão desenvolvidos nos termos e limites previstos neste capítulo para pessoas físicas, agora vejam bem, que pessoas físicas que forem integrantes de famílias de baixa renda. O que é família de baixa renda? Aí ele tentou definir o que é família de baixa renda aqui, não me satisfez, e se não me satisfez, não satisfez a ninguém. Possuir renda familiar mensal per capita declarada de até meio salário mínimo nacional. Dá a impressão desse negócio de que é aquela mesma coisa, se você é negro, aí eu sei que sou, porque não temos nem saída. Você aí que está olhando para mim está vendo que sou mesmo, né? Os lábios são um pouquinho mais finos, porque minha bisavó paterna era índia, mas misturado com o que veio pelo lado do meu povo materno, você está vendo que não tem dúvida, né? Aqui, se for cronosomas, ou se mais sensomas, e sem tal, vai encontrar sempre negro. Aí tinha um candidato a prefeito, governador, sei lá que diabo, numa cidade bonita que se chama Salvador. Aí você perguntou, mas como é que você é o quê? Ele disse, negro, branco, com cabelo mexido assim, que sacode, o cabelo vai para o lado. Então, esse negócio aqui de família de baixa renda vai ser igual a ser negro, porque é declarada.
né? De até meio salário mínimo, ser residente em território nacional. Imagine se estivesse morando nos Estados Unidos. Aí eu ia pegar a Câmara Harrison para vir aqui, ver se ela, como imigrante, se podia ser colocada assim. E possuir inscrição ativa no CPF. Agora imagine só, o sujeito na rua, não sabe nem para que lado vai, se colocar no CPF, que você diz, mas é simples, é só abrir o computador, faz aquilo simples para mim, para você, para a doutora Luciana e tal, mas não é para todo mundo. Então, desculpe eu ter interrompido, mas era só para lembrar essa história. Não, era só esse meu comentário. O artigo recomendo também no Conjur. Ele fala de pontos positivos e pontos negativos da reforma e reforça aquilo que o senhor falou também no Congresso, que a reforma está nas nossas mãos. Cabe a nós convencer os senadores, ou se não convencer, vai se resolver no judiciário. Eu acho que você não vai convencer ninguém, sabe por quê? Porque são 513 novamente, né, deputados. Você... Não sei se viu uma entrevista que foi feita a um deputado, perguntou assim, mas deputado, como é que foi? Ele disse, 3 horas da manhã, chegou esse texto para nós votarmos. E era imediato. Aí votamos. Foi assim que saiu esse PLP 68. Eu não estou mentindo, não, porque é só rever, viu? As imagens. Agora, chega ao Senado. O relator, que é o mesmo relator da 132, disse, eu estou zangado. Por que estou zangado? Não, porque dizem que tem que ter regime de urgência. E com regime de urgência eu não vou votar. Se era para ter regime de urgência, já acabou a urgência, porque só o tempo que está lá parado. Aí, na hora que for para votar, você acha que 315 não foram, 81 vão querer saber, na hora em que nós estamos com uma campanha eleitoral e que todo mundo está precisando voltar para os seus redutos para se fazerem reeleitos no ano que vem, senadores, deputados, etc., o percentual de senador que vai ser renovado e toda a Câmara dos Deputados, você acha que eles vão se preocupar com isto? Em olhar essa história que nós técnicos estamos tendo dificuldade de destrinçar, vai passar como for. Porque a briga qual foi? Segundo dizem, por causa das emendas PIX, emendas sem PIX, emendas... como é que chama? O WhatsApp, porque tem emenda de todo tipo. Se tem PIX, tem WhatsApp, né? Então... O que nós temos na mão e que nós vamos ter que destrinçar é coisa assim como essa da redução de alíquota. Você se lembra que houve uma briga, você falou em Gustavo Brigagão. Eu estava, quando o Gustavo me liga, meio-dia, me pedindo ajuda para um deputado com quem eu tenho relacionamento. Eu liguei para o deputado disse, moço, agora já foi encaminhado, não tem mais jeito, e vamos ver em que é que dá. Por causa de quê? Os advogados, os médicos, os dentistas, os contadores, pagávamos ou pagamos até hoje com uma alíquota fixa. Por quê? Porque nenhum de nós tem uma atividade, mesmo se é PJ, mesmo se é pessoa jurídica, nenhum de nós tem atividade lucrativa. É econômica, mas não é lucrativa. E não podemos entrar no mesmo cadinho dos que têm atividade lucrativa. Só não pode ter abuso na obtenção do lucro. Mas se não tiver abuso, assim, categorizado pela Constituição, tem que ter lucro mesmo. Agora, nós não temos lucro. Então, eu vou para o dentista. Aí o dentista vai dizer, para com o negócio aqui perto, eu doido que ele tira a cara, ele diz, olha... Eu tenho que botar 60% porque a reforma traz que eu vou pagar mais IBS. Aí doutor, pode botar, ele bota assim e lá. Aí, porque você está pensando que aumentou isso só para os advogados, só para os economistas. Não, você vai me pagar. Vai me pagar. Porque quando começar a cobrar contribuição de quem já era aposentado, eu disse, quem votou isto vai morrer. E como vai morrer, vai voltar para zanzar no mundo porque fez uma injustiça, uma iniquidade. Você já paga toda a vida, ainda paga a contribuição como aposentado, é a mesma coisa que isso aqui.
Quando chegar na hora H, o sujeito com o bisturi na mão diz assim, ó, ou você vai dar a diferença aqui dos porcento, ou não vai. Você pagava 5% de ISS, você não pagava ICMS, porque você não tem mercantilização. Hoje você está indo para uma alíquota, dizem, de 17%. Onde eu vou buscar esse tributo? Dos meus tostões de meu coado que estão ali, vou buscar no seu bolso. Aí você diz assim, não, mas você tem crédito. Crédito. O advogado tem crédito de quê? O médico tem crédito, o médico isolado, sobretudo, tem crédito de quê? De nada. Então, nesse diálogo que eu estou fazendo diretamente com você, eu estou querendo lhe chamar a atenção de que você vai entrar logo nisto. Você vai discutir isso com o Senado, que está parado lá. Vá discutir, diz, eu quero resolver essas coisas. O advogado, o médico, o dentista, o engenheiro não pode pagar 17%. Ainda está em tempo, viu? Então, essa alíquota reduzida, Deus sabe, olha, para vocês três lembrarem que todos três já leram como eu li. Está comentada a alíquota aqui no PLP 68, mas vocês têm que olhar também o que ainda está em votação na Câmara dos Deputados, que não parou. Então, eu gosto mais da provocação de vocês, mas eu ainda queria alongar um minuto, acho que tem. Tem um capítulo só para fiscalização e lançamento de ofício. Aí ninguém pede por esperar a leitura. Lá no artigo 312, deve ser 313, porque fizeram as modificações. 313 fala que o IBS, que é o que mais interessa, porque a CBS ainda não tem muita coisa, mas o IBS compete às autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Meu Deus, como será isto? Somos 27 unidades. Vamos voltar para o Confaz para brigar novamente? É preciso lembrar a Leomar Balieiro, que foi aqui recordado pelo Perisson, que foi meu professor em 1959, um dos maiores juristas do mundo em matéria tributária, que ele dizia assim, o sistema tributário é um acúmulo de experiências. E é verdade. E eu complemento dizendo assim, não saiu da cabeça de Minerva a deusa da sabedoria. Se eu pego o ICMS de hoje, ele é fruto de um imposto do começo do século XX. Um imposto que nasceu da sanha do fisco. E era um imposto de selo, porque a gente comprava e pagava parceladamente, não é? A compra que se chama compra-prestação, mas como o Perisson lembrou que eu fui professor de obrigações, e eu continuo com esse ranço, não vou dizer que são pagamentos à prestação, porque prestação é exatamente o cumprimento do dever que eu tenho perante o credor. Então vamos chamar parcelado mesmo. Eu compro preço parcelado e na hora em que eu for pagar isso eu estou falando de 1916, 1917, por ali. Quando eu for pagar isso, eu não tenho poder de vez. Então, vou para a parcela. Aí, o que inventou o brasileiro? O brasileiro inventou, emite a fatura, o sujeito que recebeu rasga aquele finalzinho do papel, dando recebido, que é um filetinho de papel assim, devolve ao transportador e fica com a fatura. Se eu não paguei de vez, vou repetir, vou pagar parcelado, aí tantas são as parcelas, tantos são os títulos que vão ser emitidos, e por isso o título chamou duplicata. Então são tantas duplicatas quantas forem as parcelas. Pois bem, aí o pessoal brasileiro, mas como é que eu vou pagar isto sem uma autenticação? Aí o governo disse, não tem problema não, vocês compram as estampilhas, selos, e botam na duplicata. Surgiu a desgraça do imposto sobre selo. Quando chegou na Constituição de 34, 37, em vez de acabar o imposto sobre selo, continuou o imposto sobre selo que ninguém é de ferro. O governo manteve o imposto sobre selo e criou um imposto sobre vendas e consignações. Aí acabou as consignações, discutiu isso, discutiu aquilo, veio o ICM sem o S.
Aí agora veio o ICMS. Então, o sistema tributário é este acúmulo. Como diz a Leomar Balieiro, é a experiência que vem trazendo aquilo. Resultado, esse ICM antigo, a gente levou anos a fio para discutir o que eram operações. Porque começou a dizer, o imposto não incide nem sobre circulação, nem sobre mercadorias. Incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias. Resultado, quando a gente pacifica o que são operações mercantis e tal, aí discutíamos se o valor do frete entrava ou não entrava na base de cálculo do ICM. Discutíamos se o valor dos juros dos empréstimos que nós tomávamos para poder fazer a operação tal, entrava ou não entrava na base de cálculo do ICM. Só deixa de bobagem. Nós vamos aumentar, bota o S. Então veio ICMS. Aí vem sobre prestações de serviço, transporte interestadual, intermunicipal, toda aquela coisa que veio ali. Resultado. A gente deixou de discutir aquilo porque estava na Constituição. Aqui se muda de Constituição como se muda de camisa, e depende, né? Tem gente que não muda de camisa com a mesma velocidade que muda a Constituição. Então, vê aquilo lá. Resultado. Quando a gente está mais ou menos assim, cria o IBS. E o IBS cheio de 499 artigos para nós nos ver. Eram essas coisas que eu, pelo menos sem provocação de vocês, eu mesmo me provoquei. Mas vamos lá. Vamos fazer uma última provocação para o senhor. Vamos. Muita gente escrevendo sobre o papel da lei complementar, esse inclusive é objeto do seu artigo nesse livro, A Reforma do Sistema Tributário Nacional, sob a perspectiva do construtivismo lógico semântico. E o senhor mencionou em algumas exposições que, efetivamente, hoje nós temos uma problemática não só em relação ao número de normas complementares que vão ter que ser examinadas, mas quanto à sua função, né, de efetiva complementariedade da Constituição e de uma forma, como é tradicional na jurisprudência do Supremo, estritamente vinculado aos conceitos constitucionais definidos na Constituição para definir, então assim, a lei complementar teria muito pouco espaço para definição, além daqueles conceitos contidos na Constituição. Mas hoje nós temos uma lei complementar que parece que pressupõe vamos dizer, uma competência maior do legislador complementar. Inclusive, um dos exemplos citados aí pelo professor Sérgio André Rocha, num artigo que ele escreveu no Conjur também sobre grande sujeito, grande carioca, grande amigo. É sobre o imposto seletivo, que na visão dele é manifestamente inconstitucional, ao menos em relação a 2 IPIs. Isso. Porque, na verdade, a norma complementar não chega nem a definir o fato gerador. Ele só define os momentos de ocorrência do fato gerador, e esses momentos, 5 deles ao menos, totalmente incompatíveis com os conceitos definidos. Então, tudo dependerá da forma como o Supremo Tribunal Federal interpretará. E o Supremo tem mudado muito esses conceitos. Até o princípio da legalidade, hoje é um pouco mais elástico, né? Coisa julgada. Até analisamos aqui num dia no programa esse novo jeito de se interpretar coisa julgada. Qual a expectativa do senhor? Péssima. Péssima. Sabe por que péssima? Porque você que está assistindo e não é do ramo, como diria um líder baiano muito contestado, muito criticado, muito massacrado, cuja memória Deus sabe onde está, Antônio Carlos Magalhães, quando eu e chegava junto dele, não era, fazia uma bobagem assim, que na política ele dizia assim, perdoe, ele não é do ramo. É o que vai acontecer com você se ficar criticando o Supremo Tribunal Federal. Você imagine, uma lei complementar, sabe o que é? Ela veio de uma ideia das lois organiques. Falei bonito, Marcelo, agora? Das leis orgânicas do direito francês. Aqui
um grande sujeito, cuja memória temos que louvar sempre, que é Vitor Nunes Leal, fez um estudo profundo sobre elas. Não é que elas tivessem surgido depois do trabalho de Vitor Nunes Leal, porque se nós formos para as nossas constituições anteriores, vamos encontrar, sim, leis orgânicas de várias coisas e ali por volta de 58, 59, 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social. O conceito de lei orgânica é uma lei que organiza as normas constitucionais que não são de aplicabilidade imediata. Todas as normas constitucionais são de eficácia plena. Ou de eficácia, portanto, ou de efeito próprio. Está na Constituição, nada pode ficar contra a Constituição. Pois bem, mas a aplicação daquela norma vai depender se é direto da Constituição, eu aplico tirando da Constituição, ou se eu preciso de uma lei que venha a desdobrar. Meu Deus, uma lei para desdobrar um artigo da Constituição pode ser até com um artigo só. Não com 499. Eu viro o cão se me provarem que isso é uma lei orgânica, uma lei complementar. É preciso respeitar a essência das coisas. Papel é papel. Óculos são óculos. Microfone é microfone. Eu não posso dizer que eu vou tributar este microfone que eu estou exibindo aqui, que isso não é microfone. Então, eu não posso dizer que uma norma de 499 artigos é uma lei complementar. É um regulamento. Você aí precisa distinguir o que é esse signo que eu vou mencionar. Já que o Dr. Perisson mostrou ali um livro sobre o construtivismo lógico, que é uma das escolas de um dos grandes cérebros deste país, que é Paulo de Barros Carvalho. A ideia desse construtivismo lógico é a mesma que eu defendo há mais de 30 anos sobre o sistema lógico-linguístico. Eu não posso, vou repetir para você ver, chamar papel de microfone. Então, se eu não posso fazer isso, eu não posso dizer que uma lei complementar, meu Deus do céu, regulamenta. Regulamento é um signo cujo conteúdo semântico significa: eu vou, portanto, desdobrar uma lei ordinária, nem é a Constituição. Então, isso se chama regulamento. A forma do regulamento é o decreto. A forma do regulamento é o decreto. Quando você diz assim, que o PLP 68 regulamenta a Constituição, eu fico louco, boto aqui, até que Deus me dê paz. E eu fico assim, com esses anos todos. Você viu dizer que só de casado eu tenho 61? Quanto esse homem tem na sala de aula? Essa semana o diretor da Faculdade de Direito me telefona para dizer que nós vamos ter uma comemoração dos meus 50 anos só de Faculdade de Direito. Então, para encerrar, eu gosto de falar assim para você entender o que é que eu quero dizer. Não posso falar de lei complementar quando é um mero regulamento. Não posso falar que esse PLP 68 e o que vem atrás são leis complementares. Eles são realmente regulamentos, de que eu não sei. Eles são difíceis da linguagem, eles são difíceis nos conceitos, eles estão atropelando tudo e lamento que isso tenha acontecido, porque reforma tributária é necessária? É, mas tributária. O que é a reforma tributária? É mexer com a relação jurídica entre o fisco e o contribuinte. Mas em que linha? Essa que está aí, não. No que se refere à base de cálculo, que é a mais importante, e as alíquotas. Porque, vejam, para encerrar essa minha colocação para você entender, se eu pego aqui e digo que este papel que eu exibi custa 100 e dou uma alíquota de 0, qual é o valor do imposto? 0 vezes 100? 0. Mas se eu inverto, pego a alíquota e boto de 100 e boto 1 para poder significar de base de cálculo, é 100 vezes 1. Então é diferente. Portanto, você veja,
Nós precisamos entrar nisso, porque IBS, CBS, Imposto Seletivo, que foi falado há pouco pelo Pérez. O imposto seletivo não é senão o IPI numa certa segmentação da economia. E quem é o dono do bem nocivo? Quem é o dono do conceito do bem nocivo? É o mesmo sujeito que vai criar a alíquota, que vai criar a base de cálculo. Aí eu lembro mesmo para um fechamento que é assim. Eu sempre pergunto, você tem uma horta, a horta bonita, verdejante. Aí você tem um rebanho de cabritos e cabras e tudo. E aí você bota o cabrito, se é um cabrito mó, assim, diz assim, cabrito, você vai tomar conta dessa horta, deixa as cabras todas aqui, todo mundo, mas você, que é o bode maior, não vai deixar que dilacerem. Ora, na hora que as cabras estiverem com fome e as cabras quiserem namorar o cabrito, uma diverte o cabrito lá namorando com ele, as outras entram, come a horta toda. É o que vai acontecer com essa reforma se não estiverem os contadores e os advogados tributaristas preocupados em barrar que as cabras comam, ou a cabra coma a horta toda. Muito obrigada pelas suas explicações. O senhor foi, assim, muito interessante. Queríamos aproveitar para agradecer a participação do senhor no nosso podcast. Luciana, eu que agradeço. Eu espero que a gente tenha se feito entendido, né? Se isso tiver ocorrido, eu vou ficar muito alegre, porque o que eu quero deixar bem claro, eu não sou contra a reforma, eu não sou contra a simplificação, mas sou contra essa reforma e essa pseudo-simplificação. Porque se alguém é louco que possa entender que 600 artigos para desdobrar aqueles todos que estão na emenda 132 colocado na Constituição, e se multiplicar 600 artigos por, olha só, parágrafos, alíneas, incisos e itens, então nós vamos levar mais 100 anos para absorvermos esse sistema que se quer criar. Por isso mesmo é que eu chamei a atenção para a transição entre os créditos de ICM que existem hoje para o IBS. E essas coisas vão até a década de 30. Lá eu não estou mais vivo, mas espero que você esteja e que você faça uma oração pela minha alma. Essa oração é pela alma do professor Edivaldo Brito, que chamou a atenção para isso. Bom, obrigado também, professor. Obrigado pela gentileza. O professor se prontificou logo que recebeu o convite, me deixou muito contente. Como vocês viram, o professor é este mesmo professor há mais de 50 anos. Eu conheci assim, até comentei com o Marcelo, falei, professor, quanto à idade, com certeza o senhor vai estar vivo, porque eu falei para o Marcelo, parece o mesmo professor que me deu aula há 20 e tantos anos. O mesmo vigor, o mesmo combatismo. É muito importante, nesse momento em que todos, lógico, desejam que a reforma seja bem sucedida e realmente traga desenvolvimento para o país, que a gente seja crítico, não perca a oportunidade de ser crítico só porque está todo mundo concordando, batendo palma, como o senhor falou. Eu acho que os advogados, os contadores têm que continuar ativos, estão muita gente criticando, fazendo suas observações, porque nós precisamos desse debate. Não podemos todos concordar só porque parece a coisa certa. Como o senhor sempre critica nos programas que o senhor comenta, até as sessões legislativas, reclamando sempre do assodamento de colocações de matérias para serem votados por legisladores, seja de qualquer nível de governo seja, esse parece ser um bom exemplo. Realmente a reforma está sendo, acima de tudo, tocada a toque de caixa, sem que as pessoas façam uma leitura refletida daquilo que ela contém. Muito obrigado novamente. Uma masterclass. Vamos até começar um novo quadro, em Masterclass de Direito Tributário.
Muito obrigado, viu, professor, também. Quero agradecer pela tua presença, pela aula que o senhor deu, mas principalmente pelas provocações que o senhor fez aqui. Porque, como o Perisson mesmo disse, é um momento agora que parece que as pessoas todas têm dificuldade de criticar a reforma, e isso, para mim, por exemplo, me abriu o olho para muitas questões que eu ainda não estava tão atento. Eu estou um pouco preocupado, saio daqui um pouco mais preocupado, e eu acho que as pessoas que vão ouvir também vão refletir e vão ver essas questões e o que podem fazer para que a gente tenha uma reforma positiva, né? Obrigada. Esse foi o TribuContCast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até logo.